Doutora Denise Albani, de acordo com o Poder 360, 37,6% a favor do Bolsonaro contra 33,6% do atual ocupante do Planalto. De acordo com os números postos, se a eleição fosse dia 27 de novembro, Bolsonaro teria 37,6%, 33,6% para Luiz Inácio. Um outro dado curioso é que a esposa do presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro, está em terceiro lugar com 27,6 pontos percentuais. Para um cenário de segundo turno, teria Luiz Inácio com 41,9%, Bolsonaro com 43,7% e Michele Bolsonaro com 40,8%, um empate técnico. Doutora Denise Albani, qual a relação que existe no resultado dessa pesquisa para com essa nova narrativa de dizer que Bolsonaro preparou um golpe de Estado? A relação é a seguinte: apesar desse bombardeio diário, dia sim, dia outro também, em que a velha imprensa ataca Bolsonaro, alega que ele planejou, arquitetou um golpe, foi líder de um golpe, e a população não está, como se diz no popular, engolindo essa balela, essa narrativa. Os dados estão aí, são claros, são inequívocos. É a maior liderança político-eleitoral do país. Veja que o Lula está ali, não é? Numa disputa direta, 3 pontos percentuais atrás, o que configuraria aí, pela margem de erro, o que seria um empate técnico. Mas é simbólico. Bolsonaro ainda assim estaria à frente. Se Bolsonaro saísse e passasse a disputar com Lula, por exemplo, a Michele Bolsonaro, veja que a diferença entre o que seria Lula liderando e Michele em segundo lugar é até mais apertada, uma diferença de cerca de meros 2 pontos percentuais. Agora, se Lula sai da disputa e, por exemplo, é o Haddad, o candidato petista, veja que ele come poeira das principais lideranças aí do chamado bloco ou espectro de direita. Veja que ele perderia para a própria Michele Bolsonaro, veja aí o desempenho do próprio Ratinho Júnior, o governador do Paraná, mesmo com o Zema, do Partido Novo ali, do estado de Minas Gerais, também praticamente empate técnico. O Zema, que não tem, digamos, a projeção de um Bolsonaro, a projeção de uma Michele Bolsonaro. Então, fora Lula, não tem opção de esquerda que faça frente a Bolsonaro ou alguém apoiado por Bolsonaro. É um dado da realidade, é um fato, e você pode até teimar contra os fatos, mas eles não podem ser afastados, anulados, mesmo que você não os aceite. Veja que você traz dados do Instituto Paraná Pesquisas. Importante também registrar que esse instituto foi o que mais acertou, o que mais chegou próximo dos resultados das últimas eleições. O Ibope, totalmente desacreditado, teve até que mudar de nome. O próprio Datafolha, ligado ao Grupo UOL, Folha de São Paulo, também bastante desacreditado. Então, veja que não dá também para você duvidar assim, voluntariosamente, simplesmente porque não aceita os dados dessa pesquisa, alegando que não é um instituto confiável. E volto a dizer, foi um dos, se não o principal, que mais, de fato, chegou próximo aos resultados finais nas eleições últimas que aconteceram. E aí, outro dado também, creio que por demais importante, é exatamente o fato de que essa pesquisa divulgada ontem, ela sai logo depois da divulgação de um relatório em que coloca o Bolsonaro como líder de uma trama golpista
E veja que, a despeito de todo esse assédio policial, judicial, história de joias que foram devidas, na verdade, a história que quiser colar nele de envolvimento no assassinato da Marielle Franco e do seu motorista, quando que se confirmou, os resultados das investigações apontaram o envolvimento de um grupo político lá do Rio, ligado, na verdade, ao espectro mais do Eduardo Paes e do PT, lá do grupo político liderado pelo Lula e o atual prefeito do Rio de Janeiro. Então, não tinha alinhamento com o PL, com Bolsonaro. A história também do cartão de vacinação, do que seria uma suposta fuga, se refugiando na embaixada da Hungria, nada disso colou em Bolsonaro. Ele teria uma espécie de efeito Teflon, né? Que nada gruda nele, apesar dessa campanha maciça de destruição de reputação dele, de seus familiares, mas graças principalmente às redes sociais, ao que seria uma mídia independente, que não é porta-voz de Lula, do seu governo, a gente percebe que a população desperta para uma realidade de que, na verdade, não houve propriamente uma tentativa de golpe, houve sim discussão sobre a aplicação de alguns recursos, meios, instrumentos previstos na Constituição. A Constituição prevê estado de defesa, estado de sítio, mas mesmo que um decreto fosse assim determinado somente com o aval do Congresso Nacional, veja que Bolsonaro já tinha nomeado os comandantes das 3 forças. Desde novembro, final do resultado do segundo turno, já se discutia uma transição e, de fato, essa narrativa não colou. Mas essa pesquisa foi realizada, e Lula, com esse desempenho aí, antes da divulgação desse pacote do Haddad e Simone Tebet e companhia, que, na verdade, só mostra que é um governo de incompetentes. Nada de cortar verdadeiros gastos. Veja que... E aí a questão da Rouanet, do dinheiro despejado nas mídias amigas, isenções para a Globo, Rouanet para artistas, não. Mas aí promete cortar no Bolsa Família, promete cortar em benefícios sociais, e quanto aos 5 mil reais que as pessoas recebem tendo isenção, fica só lá para 2026. Promessa só praticamente para um próximo governo, porque, de fato, o que Lula quer é garantir uma gastança desenfreada. E o que temos é isso. Acordamos hoje com o dólar a R$6. Aí você pode perguntar, mas o que o dólar tem a ver comigo? Bem, o que é negociado de commodities no mercado internacional é usada a moeda dólar. Então, o pãozinho que você compra na padaria, o Brasil importa boa parte do trigo que faz aí, que é usado para produzir o pãozinho que você compra na padaria, o biscoito que seu filho come. E esse trigo é adquirido no Brasil com dólar. E dólar mais caro é o preço do biscoito, do pãozinho, da gasolina mais caros. Dólar a R$6, falta até insulina, porque o Ministério da Saúde não caminha para os hospitais, que é o Ministério da Saúde quem cuida exatamente da aquisição desse insumo indispensável para a vida de milhares de pessoas no país. O que temos é o crime organizado praticamente à vontade no país, enquanto perseguem senhorinhas do 8 de janeiro com Bíblia na mão, mães, donas de casa, cabeleireiras presas, condenadas a 12, 16, 17 anos, enquanto traficantes saem pela porta da frente, traficantes perigosos, grandes traficantes, saem pela porta da frente quando têm decretadas prisões. Então é esse cenário de descalabro, um Brasil totalmente desarranjado, e aí eu fico imaginando as próximas pesquisas, quando mais e mais gente se der conta de que o Brasil
está caminhando a passos largos rumo a um abismo no governo petista. Veja que não tem guerra e pandemia que sejam páreos a um governo lulopetista.